Hoje, neste vídeo, da continuidade da nossa leitura e estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, estamos entrando agora no capítulo 12. Nós vimos nos capítulos anteriores problemas de falhas de médiums aqui na Terra, né? No capítulo anterior, o Belarmino, o doutrinador, também os tarefeiros na missão de conversar com os espíritos desencarnados através dos médiuns, né? Também falhando. E hoje nós veremos a palavra de Monteiro, outro companheiro espiritual que também relata as suas experiências na Terra e que André Luiz, nesse livro, nesta primeira parte, muito provavelmente até os três próximos capítulos, vai nos trazer esses diversos exemplos para as nossas reflexões que hoje, aqui na Terra, estamos dentro da doutrina espírita, abraçando as tarefas mediúnicas. O capítulo 12 se intitula A Palavra de Monteiro, né? E André Luiz começa assim: os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou: há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos. Temos estudado e esclarecido de que, de fato, quando no plano dos espíritos, a nossa compreensão, a mente, ela tem uma dilatação muito maior do que quando encarnados. Na carne estamos sujeitos às tentações e às nossas tendências nocivas de vícios e de defeitos de inúmeras encarnações anteriores. Porém, cabe a nós, pelo nosso mérito de desenvolvimento espiritual, dominarmos estas más tendências e adquirir as virtudes necessárias para que sejamos espíritos mais esclarecidos e, consequentemente, entrar no processo de sermos espíritos mais evoluídos, a caminho da perfeição que Jesus nos concita, né? Sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial, no sentido desta perfeição relativa, pois que nós com certeza não seremos Deus igualmente. Em relação com o mundo externo, estas exigências dos sentidos, aos quais eu não escapei igualmente, de doloroso desastre, continua Monteiro. Mas como? Interroga André Luiz, tentando consolidar os seus conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimento no coração. Nós evoluímos dos sentidos das sensações lá no princípio da nossa criação, de nós termos sido criados espíritos, né? Onde nós tínhamos apenas sensações, passamos para os sentidos da razão, e a razão tem muitas vezes dominado as nossas atitudes aqui na Terra, e mesmo como espíritos desencarnados, fazendo com que a razão se sobreponha aos sentimentos do coração, né? No nosso processo evolutivo, agora da fase do homem racional, nós iremos para a fase do homem angelical, a fase do homem do sentimento, onde razão e sentimento se equilibram na condução das nossas próprias atividades, de nós mesmos junto de nossos irmãos igualmente.
Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, Monteiro prossegue. Não preciso esclarecer que também partir de nosso lar no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode nos dar testemunho por quanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Note que em todas as declarações, tanto dos espíritos que vieram com a tarefa de médios, de outros como de doutrinadores ou dialogadores, como dizemos hoje, né, todos eles relatam o imenso auxílio recebido de onde eles estão, lá do plano da colônia de Nosso Lar, de espíritos que lhe assegurem os seus trabalhos aqui na Terra, mas que o trabalho é exigido por cada um de nós, né? Enquanto os bons espíritos possam nos dar as devidas influenciações benéficas, mas eles não podem realizar os nossos trabalhos, as nossas provas, nem as nossas expiações de erros passados. Cabe a cada um de nós o trabalho do suor do próprio rosto no ganho do nosso pão e do nosso pão de evolução espiritual. Minha mãe, que se converter em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos aqui na Terra, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente junto à essência moral da doutrina. Veja, enquanto a gente se prende a aspectos fenomenológicos, né? Tão preocupados somente com a fenomenologia da doutrina da mediunidade, né? Escapando-nos o sentimento de cooperação de uns para com os outros, né? Nós entramos em falências das nossas próprias tarefas. No Brasil, graças a Dr. Bezerra de Menezes e aqueles que o trabalharam junto com ele, no princípio, na fundação e nos primeiros anos da Federação Espírita Brasileira, Dr. Bezerra foi aquele que induziu correntes de pensadores naquela época a introduzirem no Espiritismo brasileiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Trazer o Evangelho junto das lides da doutrina espírita, quando nós tínhamos correntes tão preocupadas somente com o aspecto filosófico e científico, que ainda a domina em muitas outras regiões do nosso planeta. Dr. Bezerra e seus colaboradores implantaram aqui o espiritismo evangelizado e nos salvou de muitos erros do passado, como nós vamos vendo aqui no desenrolar da palavra de Monteiro. Tínhamos 4 reuniões semanais, vejo que o trabalho era intenso, às quais comparecia eu com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condições inferiores. Ele tinha um prazer enorme, muitas vezes temos, né, de nos sobrepormos, de sobrepujar e, com isso, humilhar espíritos ditos inferiores na condição em que se encontra ainda no seu processo de evolução e fazermos com que eles se sintam piores do que já estariam. E continua Monteiro. Para todos eles eu tinha exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores eu fazia ver que padeciam por culpa própria, em vez de consolar, né, induzia eles a sentimentos de culpas incabíveis. Aos embusteiros eu recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado.
estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Ele tinha toda a lógica, todo o raciocínio necessário da doutrina para combater espíritos que ainda assim faziam outros sofrer e sofriam por sua própria vez, por pura ignorância das leis divinas de amor, do Evangelho de luz de Jesus. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, ainda em situação de ignorância das verdades divinas. Muitas das vezes, e recentemente até cheguei a ouvir uma palestra onde palestrante espírita, bastante versado em história, condenava as ações executadas pela Igreja Católica em tempos idos, principalmente no tempo das Inquisições, a Inquisição espanhola, esquecendo-se, porém, de que nós, espíritas, que aceitamos e entendemos a reencarnação como processo de justiça divina e processo de evolução todas nossas, esquecemos-nos de que aqueles a quem criticamos da igreja ou das igrejas ou de outras religiões do passado, éramos talvez nós próprios conduzindo cegos como cegos também. Então, às vezes, essas referências aos sacerdotes cristãos, elas deveriam valer-se de mais entendimento e compreensão do que verdadeira apologia à ignorância deles, pois que muitas das vezes estes éramos nós. Relendo esse trecho, outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão com a ideia criminosa da falsa superioridade espiritual. Por isso que hoje nós não usamos mais a palavra doutrinadores. Quem somos nós para doutrinarmos? Essa atitude de Monteiro nós temos às vezes visto ao longo do tempo e em diversas casas espíritas, espíritos encarnados com a tarefa de dialogadores junto a médiuns, tentando esclarecer com o diálogo espíritos ainda ignorantes, que podem ser espíritos sofredores, espíritos ainda obsessores ou espíritos com intenções de fato maléficas por conta desta própria ignorância, Então nós não temos ainda o espírito de doutrinadores. O grande doutrinador sempre foi, e será o Mestre Jesus. Este sim é o doutrinador por excelência. Nós outros, quanto muito, somos dialogadores, tentando fazer com que os nossos diálogos influenciem principalmente a nós mesmos. O apego às manifestações exteriores desorientaram-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos espíritos desencarnados, abri as janelas do nosso grupo de nossa atividade doutrinária para decompor crianças que brincavam inocente na rua. Ou seja, pregava paciência e era impaciente com as crianças. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para tal, e daí a instantes repreendia as senhoras humildes presentes à reunião quando não podia conter o pranto de algum pequenino enfermo. Quer dizer, ele falava algo e fazia outra,
diferentemente daquilo que pregava. Isto quanto às coisas mínimas, mas por quanto na minha vida pessoal, no meu estabelecimento comercial, as minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias ao protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os meus clientes em atraso. Entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite eu ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Vejo que muitos de nós somos espíritas do centro espírita. Fora do centro, nós não somos mais espíritas. Né? A nossa tendência inferior assume o controle das nossas atividades não doutrinárias cristãs, as quais deveriam permear com certeza todo o nosso caminho portas afora da casa espírita. E de uma maneira geral, falando de todos os nós religiosos, né? No templo que consideramos a ser de Deus, nós nos tornamos pessoas boas e falamos maciamente e pregamos a paz e o amor. Fora destes templos, nós agimos como verdadeiros demônios em prol ou contra os nossos semelhantes, esquecendo-se de que o templo de Deus é em todo lugar. Não são nas paredes estruturais da casa espírita, da igreja católica, do templo protestante ou do templo budista. Tudo é templo divino. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Ou seja, toda a nossa existência é um contínuo. É uma contínua sessão espírita de envolvimento dos espíritos desencarnados para nós e de nós para eles. Talhava o espiritismo ao meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar da mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimo comentário dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de conhecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá qual demente necessitado de hospício, que é, segundo alguns relatos de espíritos superiores, a condição de muitos de nós espíritas, que achamos que muito sabemos, que conhecemos a verdade pura e pouco praticamos. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Nós não temos o exemplo do Mestre Jesus o tempo todo na sua estada aqui na Terra, que não foram somente as suas parábolas, os seus sermões, mas sim as tuas atitudes no dia a dia junto de seus discípulos e ao povo que os cercava, as suas atitudes amorosas de entendimento, de compreensão. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. O meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se ainda a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o meu coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos
que me repetiam longas frases de nossas sessões. A lição amarga que ele dava aos espíritos desencarnados as recebeu, por sua vez, na fase de transição para o plano dos espíritos. Com atitudes irônicas, os espíritos que me rodeavam recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Perguntavam-me igualmente por que eu não me desgarrava do mundo estando já desencarnado. Nessa época eu vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. E imagine, meu irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, mesmo tendo sido recolhido ao nosso lar. Sentia-me descontente, não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados. Muitos de nós, quando nos encontramos nessa situação, alegamos a prática de atitudes exteriores aos nossos sentimentos interiores. Não, mas eu como assim estou indo para o umbral? Ou como eu estou nas esferas ainda aqui da Terra, preso na crosta? Como ainda me encontro nas trevas se eu dava sopa para os pobres e os necessitados, eu vestia-os, eu os dava de beber, eu os alimentava? Mas internamente, como eu me sentia com relação a estes meus irmãos? Entendia-os eles como irmãos em Cristo ou como seres inferiores à minha condição terrena? Esta é a grande realidade com as quais nós vamos nos defrontar na passagem do túmulo. Percebendo-me a minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Ainda assim não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto que ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Eu queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Como assim? A ministra, que é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa, ela não marcou a audiência dada a insensatez da minha solicitação. No entanto, por demasia da sua gentileza, visitou-me em ocasião que ela teria reservado ao seu descanso pessoal. Nesse momento eu crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ela ouviu-me. A benfeitora, por um prodígio de paciência evangélica, em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, a minha vaidade, o meu orgulho, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da tua derrota não é complexa e nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos. Mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Sem o evangelho de Jesus, que prática de espiritismo levaremos nós, aos nossos semelhantes e a nós mesmos? Somente a prática do espiritismo orgulhoso, vaidoso, egoísta, preso às nossas existências anteriores, as quais, como muitas vezes sacerdotes de qualquer escola religiosa, ministrávamos ensino para os outros, mas não para nós, para a nossa própria prática. Jesus, no seu evangelho, ele dizia a nós naquela ocasião que esteve conosco, ouçam o que digam os fariseus, porém não façam o que eles fazem, porque eles eram donos de cultura exterior, pregavam as leis,
mas não as cumpriam, como nós todos, em todas as nossas existências. E nos deparamos conosco com o grande juiz de nossas atitudes aqui na Terra, que é a nossa consciência. Quando adquirimos essa consciência mais dilatada pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual, esta consciência é o nosso juiz. Relendo essa observação lindíssima da ministra veneranda sobre a derrocada do Monteiro nas tarefas de doutrinador ou dialogador aqui na Terra. Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou os momentos e falou comovido. Desde então, André, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Eu, diz André, aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. E aqui, queridos amigos e irmãos de ideal, nessa leitura e estudo desta obra, que nos faz refletir profundamente sobre as nossas atitudes, não necessariamente como médios, como dialogadores, como dirigentes de casas espíritas ou mesmo como trabalhadores, mas também como seres humanos com a missão divina de trilharmos o nosso próprio caminho de evolução nas nossas relações com os seres que conosco convivem. A doutrina nos esclarece que o nosso processo evolutivo se dá justamente pelas nossas relações de uns para com os outros. Jesus, no seu Evangelho divino, trata das relações humanas de todas as formas. Ama aos teus inimigos. Ore por quem te persegue e te calunia. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a realidade eterna que deve ser a prática da nossa doutrina consoladora, o Espiritismo. E assim, para o próximo vídeo, nós teremos o capítulo 13, também com algumas reflexões, cujo título se dá por Ponderações de Vicente. Então, ficamos aqui com este vídeo e pedimos a todos os amigos que nos assistem e que, como nós desejamos divulgar a doutrina que consola, o Evangelho que nos ensina, que compartilhem estes vídeos com seus amigos, seus parentes, aqueles que evidentemente se interessem por estes esclarecimentos. Aqui nos despedimos hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.